Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogos nas cores rosa e verde compõem o logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam mulheres na política. No estúdio, ao fundo, Olá. há um monitor com o logo do programa. No centro, há 3 cadeiras nas cores vermelho e branco, onde estão sentadas a apresentadora e as convidadas. Da mulher no serviço militar. Regina Assunção, Embora apresentadora. a profissão ainda seja predominantemente masculina, a presença feminina nas Forças Armadas cresceu muito desde os anos 1980, mas ainda está longe de chegar à proporção do percentual feminino na população brasileira, que é de mais de 50%. Segundo dados de 2020, sobre a composição feminina nas Forças Armadas, temos na Marinha 11% do efetivo total, no Exército 6%, e na Força Aérea Brasileira, mesmo com maior percentual de mulheres, são apenas 18% do efetivo total. Já nas polícias subordinadas aos governos estaduais, são cerca de 28% das mulheres policiais civis e 11% do efetivo ativo da Polícia Militar. Para aprofundar o tema, vamos conversar com duas parlamentares que atuam na defesa dos direitos das mulheres, a deputada Tia Heron, do Republicanos da Bahia, e a deputada policial Kátia Sastre, do PL de São Paulo. Obrigada, deputadas, por atenderem ao nosso convite. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Obrigada, Regina. Desafios da mulher no serviço militar. Kátia, eu gostaria que a senhora falasse primeiro sobre a sua experiência como mulher, já que a senhora é policial militar em São Paulo, na maior cidade do Brasil. É verdade. E, Regina, eu passei 21 anos, né, na Polícia Militar. Trabalhei alguns anos lá. Deputada policial na Kátia Sastre, do PL de São Paulo. Nós sabemos a dificuldade, né, entre aspas, que é uma profissão masculinizada. Né? Eu tive um privilégio, né, pela educação que eu tive dos meus pais, de me tornar uma pessoa forte, né? Que meu pai sempre falava, Tieron, você pode fazer tanto quanto eles, então vai e faz, né? Você vai chegar. Então, assim, eu não me vitimizava, né? Não tornava vítima dessa cultura. Mas nós sabemos a grande dificuldade que temos, mesmo porque a gente tem maternidade, a gente tem filhos, e a gente não quer deixar de ser mãe, né? Não quer deixar de ser dona de casa. Então, o tempo que passamos fora de casa é muito grande. Às vezes, dobra, né, o serviço, dobra o turno de serviço, cansei de fazer isso. E, então, nós temos realmente a dificuldade de cuidar até dos próprios filhos. Fora isso, vem o preconceito, que é grande, né, eu acredito que não só na Polícia Militar, mas em toda a Força de Segurança Pública. E não só isso, né? Nós temos os assédios morais e os assédios sexuais e violência doméstica, porque hoje, Regina, muitos casais, né, são de policiais militares ou até mesmo de qualquer outra instituição de segurança, muitos policiais casam com policiais. Né? E nós temos essa grande dificuldade referente aos processos, né, que se perdem, aí né, arrastam durante o percurso e a gente não chega num fator, né? Não chega, exatamente. Deputada Tia Heron, agora eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua experiência no seu estado, na Bahia, que a senhora tem já um trabalho desenvolvido sobre as profissionais militares, para a senhora contar para a gente aqui no programa. Regina, antes de mais nada, um prazer revê-la, cumprimentar minha queridíssima amiga aí, que muito nos orgulha nas Forças Militares. Esse painel está maravilhoso, parabéns à TV Câmara, toda a bancada feminina. De fato, a Bahia tem uma atuação com a deputada Tia Heron, dos Republicanos Bahia. Mas isso não é o suficiente. Ver uma mulher de farda e pensar que essa equidade tão discutida, tão falada, já foi alcançada, deputada Kátia. Não é fato. Isso, quando a gente dá um mergulho, percebe-se claramente que existe muito a se fazer, existe um desafio enorme, porque essas mulheres, pelo tempo, né, até da compulsória, elas não alcançam esses lugares de comando. Na sua maioria, elas são subutilizadas, elas não chegam nessa ponta que a gente chama de finalística, né? Portanto, elas não sentam na mesa de negociação, de modo que essa representatividade é muito pífia para as questões específicas que existem dentro das Forças Armadas com a participação dessas mulheres. A gente percebe aí que esse percentual é um percentual
que a Marinha foi quem deu o primeiro pontapé, né, nos idos de 80, 90, por aí. Depois todas as outras forças vieram, surgiu a polêmica sobre aqueles testes todos de esforços, mas o mais interessante é que essas mulheres, dentro dessas forças, com a questão hierárquica que existe dentro delas, é um agravante ainda, sobretudo, da violência doméstica que existe, né? Percebe-se a situação do assédio. Eu estive recentemente conversando com o almirante e ele dizia assim: Tcheron, não é a questão nossa enquanto homens, é a questão dessas mulheres que estão nas Forças Armadas e que precisam entender. Por exemplo, quando a gente passa 1 mês, 3 meses dentro de um submarino, não tem como, é um corredor que só cabe passar uma pessoa. Quando a gente é acionado, né, de repente a gente esbarra numa mulher, termina encostando nela, e ela precisa entender que aquilo não é proposital, que aquilo é um acaso. Não, não é um acaso, isso é crime, isso é assédio sexual. A gente precisa, de fato, estar tratando dessas feridas. A questão da Força Armada, do braço armado do Estado, quando eu falo isso, eu me refiro a todas as forças. É preciso se fazer uma humanização, né? Fico muito feliz que a deputada Kátia vem dessa frente, que é a Polícia Militar. Nós Desafios temos, da mulher no serviço militar. Para se contar sobre uma das primeiras corporações a levantar a bandeira do Código Militar para que as questões de violência doméstica fossem tratadas no Código Militar, quando o Código Militar nem visa essa questão. Ou seja, as mulheres que estão dentro das Forças Armadas, elas estão desassistidas, elas não têm a devida proteção, elas não têm o seu direito nem de gritar, porque o Código Militar não prevê, não tem uma previsão legal. E a Constituição garante, né, que toda lei especial, qualquer uma outra, vai estar subjugada a essa lei especial. Por isso o nome, inclusive, de lei especial, que é o caso da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Inclusive, deputada, as denúncias, por exemplo, de assédio moral, elas já, não é de hoje que a gente ouve falar, mas aumentaram com a denúncia de assédio sexual. Exatamente. Tem alguma proposta que mude essa realidade que a deputada Tcheron está falando, de que a justiça militar é que cuida, né, do problema da violência doméstica? Sim, por isso que eu sempre digo, né, nós precisamos chegar num equilíbrio, né, das mulheres e homens aqui na política também. Deputada policial Kátia Sastre, do PL de São Paulo. Lá, né, na ponta da linha para saber o que realmente acontece. Eu tenho 3 projetos, né, 3 propostas de projeto de lei que já está sendo discutida. Uma de assédio moral dentro dessas instituições, assédio sexual e outra de violência doméstica, porque hoje, muitos, como eu falei, muitos militares são casados com militares, Forças Armadas também. É o nosso convívio, né? Uhum. A gente acaba se relacionando com as pessoas que a gente convive. E quando chega uma denúncia, né, numa delegacia, o delegado é obrigado a chamar um superior deles. E aí, como que funciona? Crime militar, porque é de militar para militar, e não entra como Maria da Penha, né? E hoje nós temos nas corregedorias militares, né, um estudo que foi feito inclusive por juízes, né, que nos ajudou até a elaborar esse projeto que está completíssimo, que 70% das denúncias na corregedoria são de violência doméstica entre militares. Então, qual que é a minha proposta? Quando for violência doméstica, não ser tratado como crime militar, e sim como Lei Maria da Penha. Né? Ele precisa responder como Lei Maria da Penha, porque quando o casal está dentro de casa, é um casal. Né? Você não está exercendo, por mais que o policial militar é 24 horas, mas dentro da sua casa, com a sua família, ele é homem e mulher. Né? Pai de famílias... E violência doméstica a gente sabe que atinge a todos, né? Não só a mulher, mas a família toda, são as crianças também. Então precisa ser. Desafios da mulher no serviço são militar. Fundamentais. Tem um outro projeto também que a gente, que na formação do agente de segurança pública, ele tem essa matéria de violência doméstica, porque a gente não adianta a gente tratar só depois que acontece. A gente tem que fazer a prevenção. E foi uma das maneiras, né, que eu achei de ter, durante o curso, eles terem uma matéria que fala sobre isso. Sim, eu gostaria agora de mostrar um depoimento de uma profissional da Marinha,
porque eu queria tratar também da parte da ascensão, porque as mulheres conseguiram entrar, participam, aumentou muito o efetivo, mas na hora de ascender ao topo está muito difícil, né? Então a gente tem uma profissional da Marinha, que é capitã de mar e guerra, que é também diretora do Hospital Naval de Salvador. A comandante Maria Cecília, ela vai contar para a gente da experiência dela. Queria inicialmente agradecer Comandante a Maria deputada Cecília, Thieron, diretora do Hospital pela Naval de Salvador, oportunidade de vir até aqui, até a Câmara dos Deputados, representar aqui a Marinha e poder falar, explanar sobre esse momento do ingresso da mulher nas Forças Armadas e na Marinha, principalmente. A mulher entrou, o primeiro concurso foi em 1981, e até hoje continua ingressando cada vez mais em vários postos, em vários cargos. Nós temos desde praças, cabo, sargento, até oficiais que têm a oportunidade de desenvolver a carreira, de ganhar reconhecimento, ter a oportunidade de crescerem, estudarem e se desenvolverem profissionalmente. Eu fiz a prova para o Corpo de Saúde da Marinha em 1995, ingressei já médica, e aí vim galgando desde o posto de guarda marinha, primeiro tenente, segundo tenente, primeiro tenente, e aí a gente passa para o outro ciclo, que é de oficial superior, e esse é o meu último posto nesse ciclo de oficial superior, que é de capitão de mar e guerra. No estúdio. Bom, deputada Thieron, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre esse desafio que são as mulheres galgarem o topo das carreiras militares, porque hoje mesmo são pouquíssimas, ou então mesmo na justiça militar, que também tem pouquíssimas mulheres. Qual a sua avaliação? Bom, Maria Cecília, como comandante, né, ela traz várias senhas, primeiro por ser mulher e depois negra, né? Então há de se imaginar o espanto que é, né, ter aí uma comandante à frente de um hospital naval, que eu tive a oportunidade de conhecer, já sou praticamente de casa, muito nos fortaleceu, porque Maria Cecília veio no momento do ápice da pandemia. O grande combate dela foi nesses fins e ela deu conta, mas ela sabe muito bem o preço alto que foi de estar à frente de um hospital naval, sem recurso, buscando investimento. Ali, como ela falou, ela está no Salão Verde. Deputada Kátia, só para se ter uma ideia, a proporção que ela ia passando, né, aqui nos departamentos da Câmara dos Deputados Federais, se ter ideia, chamava atenção. As pessoas pediam para ela parar para fazer uma foto. Isso significa dizer que não é comum. Não é? De ver uma mulher negra, né, no comando, à frente de um hospital naval. Eu estou falando de Brasília, não estou nem falando mais a nível de Bahia. E aí me remete à lembrança também de um enfrentamento feito pela Major Denise, atual hoje secretária de prevenção à violência dentro da segurança pública do Estado da Bahia, uma mudança nessa legislação para, ao menos, não é legisladora, mas fez como uma portaria, deputada Kátia, para que pudesse, né, prevalecer exatamente a lei especial que nós estamos trazendo aqui no âmbito da violência doméstica familiar, quando esta vier a ser afligida por quaisquer que sejam desses militares. Bom, criou-se uma celeuma terrível, né? Mas por fim ela conseguiu fazer. Esse é o desafio. Por que a celeuma, se nós temos um fenômeno de problematização no Brasil em relação à violência doméstica familiar e intrafamiliar? Por que a questão? E quando eu falo questão é porque existe um problema, porque não se aceita. As Forças Armadas, elas foram formadas dentro dessa hierarquia para que não houvesse conflitos. Ela está ali para dirimir conflitos. Então, interna corporis, ela não pode admitir nem reconhecer que ela tem um problema doméstico dentro de si, né? Então, é preciso realmente projetos de lei, como a deputada Kátia está fazendo. Importa ainda termos um instrumento de comissão.
Eu estava dizendo há pouco aqui, fora do ar, a deputada Kátia, que ela conta comigo e é um fato. Obrigada. Né? Fui designada aí pelo meu Partido Republicano a fazer parte da titularidade dessa comissão. Espero realmente que saia, porque esses debates precisam ser amplos. A gente não pode apenas estar tratando disso nessa pauta aqui, nesse momento, Regina. Qual a comissão? Só para a gente A comissão explicar. Sobre essa... Tem do assédio, né? Do assédio sexual e moral, e tem também referente à lei que não... para ele responder, o agressor responder como Lei Maria da Penha e não como crime militar. Né? Então, nós, se Deus quiser, nós Essa vamos comissão, conseguir. Ela precisa sair do papel, Exatamente. não é? Eu posso dar um exemplo Claro. que aconteceu comigo há pouco? Eu recebi uma mensagem, olha como as coisas são absurdas, né? Uma mensagem de um major dizendo que eu não, como parlamentar, eu não conseguia fazer nada referente a aumentar o salário dos policiais militares do Estado. Falei, olha, major, é impossível, né, um parlamentar aumentar o salário, porque nós somos policiais militares do Estado de São Paulo, né? Aí ele falou assim, o meu erro e o da população foi ter acreditado em uma policial, em uma mulher proveniente da tropa. Ou seja, o problema seria ser mulher e policial militar, para não aumentar o salário do Estado de São Paulo. Não tem competência, né? Exatamente. Então, assim, era o fato... Eu não acredito que ele não sabia disso, eu acredito que ele sabia, mas a vontade e o querer de atacar por ser uma mulher vindo da tropa. Sem dúvidas. Né? Então, assim, esse assédio é constante, né? Isso nós precisamos acabar. O assédio moral, lembrando, Tcheron, que o assédio moral acontece não só com as mulheres, mas com os homens também dentro da corporação. É bem equilibrado isso, exatamente. Mas o assédio sexual, não. Né? Eu gostaria também que vocês avaliassem, tem um projeto de lei que prevê uma cota de 25% de mulheres nos concursos públicos para os efetivos militares, tanto polícia civil como polícia militar. Se realmente aumentando esse efetivo garantido em lei, se melhoram as condições das mulheres nesse Em São efetivo. Paulo é igual, o concurso é o mesmo. Né? Quem passar, independente da cota, entra. Né? Nós não temos essa cota mulher e homem. É um projeto de lei que está tramitando. Seria sim, favorável? mas eu acredito que não. Eu acho que nós lutamos por uma igualdade. Né? Concurso público, eu entendo que é concurso público. Então, nós precisamos ser... Nós lutamos Deputada pela policial igualdade. Kátia A nossa Sastre, Constituição do PL de São Paulo, diz que mulheres e homens são iguais perante a lei. Então, eu acredito muito nisso. Né? O concurso está lá. O que a gente precisa é conscientização de que tenha mais mulheres, né, para fazer esse tipo de serviço, porque realmente tem mulheres que se encantam com isso. Quando elas vê, né, as mulheres trabalhando, elas gostam, mas muitas vezes não tem aquela... até mesmo da família, né? Não, estímulo, né? Um apoio. É isso que nós precisamos mudar na nossa cultura. Permita, deputada Kátia. Sim, Regina. Exatamente isso. Nós, no Brasil, nós não temos referências. Nós vemos ali a comandante Maria Cecília. Ela é uma referência. Quando eu me dirigia na questão de que ela estava transitando na Câmara Federal e o tempo inteiro parada para tirar foto... Deputada Tcheron, dos Republicanos Bahia. Então, nossas meninas, e eu sempre digo isso a ela, nossas meninas, nossas jovens, né, precisam se ver dentro dessa possibilidade de fazer. Né? Esse é o maior estímulo. Né? A deputada Kátia teve aí a participação dos seus pais, dentro do seio da sua formação familiar. Isso é maravilhoso, eu a parabenizo. Mas a questão também de vitimização transpassa essa questão da formação familiar. Porque o nosso sistema, a nossa cultura, ela é exatamente perversa, né? Ela é nociva. O Brasil, como dizia já o nosso Darcy Ribeiro, é uma máquina de triturar negros e mulheres. Então, não há de se mudar isso. Isso é história. Ninguém pode mudar isso. Então, eu não preciso me colocar como vítima. Eu não preciso me vitimizar. Eu já sou a vítima dentro desse sistema. Isso é história. Ninguém pode incinerar uma história ou negar uma história. Impossível. É um fato e passa a ser uma realidade dos fatos. Então, o que a gente precisa ter hoje
é uma referência de mulheres. A deputada Kátia é uma referência de uma mulher parlamentar e militar. Então, dentro dos concursos, falar um pouquinho aí também das cotas, porque se não fossem as cotas, nós mulheres parlamentares não estaríamos aqui dentro dos partidos políticos. Então, é uma avaliação que precisa ser feita não superficialmente. A gente precisa realmente olhar com o olhar de quem vive isso na pele. Primeira coisa. Quando se fala das cotas de negro nas universidades, da mesma forma, o acesso. Por isso a gente chama de medidas afirmativas, né? Políticas afirmativas. É aquilo que foi feito para que tivesse um tempo ou um prazo de validade, né? Entretanto, ela se mantém porque, de fato, até conseguirmos ajustar essa sociedade dentro daquilo que a lei estabelece, como homens e mulheres iguais perante a lei, essas medidas desafios da mulher no serviço militar precisam se manter. E ninguém ainda não inventou nada melhor ou mais eficaz do que as cotas, quer seja para negros, quer seja para as mulheres. Deputada, um outro fato também, a gente tem que avaliar que como mulher nas Forças Armadas, por exemplo, a licença maternidade de 180 dias ainda não é previsto para as policiais, para as militares. Como é que isso tem sido visto, tratado? Também tem alguma previsão de se mudar as regras nesse sentido? No estado de São Paulo, nós temos esses 180 dias como licença maternidade, né? Então, no estado de São Paulo, porque cada estado tem o seu regime militar. Então, no estado de São Paulo, nós temos os 180 dias como licença maternidade. E, assim, em termos de Brasil, não seria o caso de uma proposta que levasse isso, realmente, porque todas as policiais acabam sendo prejudicadas nos outros estados, né? Sem dúvida. Com certeza, sem dúvida. O que nós precisamos fazer, porque cada um tem um regime, né? Agora, eu acredito que nós entramos aí num regime da Previdência das Forças Armadas, então, eu acredito que legalizou para todos os estados. Então, nós temos os 6 meses, né, de licença maternidade regularizada. Os regimes privados já são de 4 a 6, aí dependendo de cada entendimento. Só uma última pergunta, que já está terminando o nosso tempo, é do serviço obrigatório militar. Queria saber a opinião das senhoras, se as senhoras são favoráveis que também as mulheres tenham essa obrigatoriedade, como os homens têm ao completar 18 anos. O serviço obrigatório, já houve tempos que assustavam as pessoas, né? Hoje não mais. Tanto é que surgiu um paralelo ao serviço obrigatório militar, que são os transitórios. Deputada Thieron, dos Republicanos, Bahia. Pertinência. E eu fico pensando, o pós, né? Passa ali, salvo engano, 5 anos, né? Naquele período, servindo as forças, e depois daqueles 5 anos é o que a pessoa aprende a fazer, o que o civil aprende a fazer, logo depois que sai, né? Perde-se, né? Aquele chão, e pergunta, bom, o que é que eu vou começar a fazer? Então, o serviço obrigatório, ele nasce dessa necessidade de também começar a construir um estímulo a essa sociedade para o ingresso para as Forças Armadas, né? Mas, em seguida, as pessoas com o encantamento, perde-se ele, voltam para a vida comum, vamos dizer assim, e o que fazer nessa vida comum? Porque o serviço militar também é um serviço da questão social, não é? Você tira muitos meninos da marginalidade, você acolhe muito dessas famílias, né? Se torna uma coluna vertebral dentro dessas famílias. A partir do momento que perde-se isso, perde-se também a condição econômica, né? A questão da empregabilidade. Então, o serviço obrigatório nasceu, hoje não se fala praticamente nada sobre isso, porque está consolidada, né? Essa participação da sociedade. Eu acho bacana, porque, como a Thieron falou, tira muitas crianças, né, dessa... nós temos alguns programas, em São Paulo tem o ProERD, né, que é um programa militar, nas escolas, né, que é prevenção de drogas. As crianças gostam demais, né? A parte infantil gosta muito de ter essas aulas com os policiais, né, por estar ali uma presença fardada. E esse serviço, eu acredito que tira esses jovens, né, nessa fase adulta, já, né, já caminhando para a fase adulta, tira esses jovens da rua, tira esses jovens do mundo, muitas vezes, que eles vivem. Eu acredito que nós precisamos continuar, sim, né,
com esse serviço e dar mais ênfase, inclusive. Né? Que eu acredito, hoje a gente fala em escolas militares, assusta muita gente, mas esses jovens eles gostam de regras, eles gostam disso, né? Eles gostam de seguir aquilo, eles têm orgulho de ver aquilo. Então eu acredito que a gente precisa sim até enfatizar, né, o serviço militar. Eu acredito que é bem bacana. Deputadas, muito obrigada por participarem aqui, é um prazer enorme a gente poder discutir esse tema aqui que afeta a sociedade. Obrigada. Eu conversei sobre os desafios da mulher no serviço militar. Foi com as deputadas Tia Heron, do Republicanos da Bahia, e a deputada policial Kátia Sastre, do PL de São Paulo. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Créditos na tela. TV Câmara, Brasília, novembro de 2021, câmara.leg.br.